Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu andei pesquisando e refletindo para tentar decidir o que eu vou fazer, qual vai ser o trabalho que eu vou desenvolver na disciplina de Ciência de Dados Aplicada, que eu comentei com você no vídeo anterior dessa série de diário de pesquisa que eu me inscrevi para fazer lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Se você acabou de chegar no canal, sinta-se em casa. Para ficar por dentro das videoaulas ou discussões que eu e a Kizzy fazemos, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Bom pessoal, nesse começo, a disciplina está tratando da programação em Python e dos pacotes necessários para fazer análise de dados. Nem todo mundo lá, né, tem esse background, então o professor está apresentando isso, mas de uma maneira assim, bem rápida. Né? Você pode conferir que aqui no canal a gente está tendo uma série sobre análise de dados com a Kizzy, que está fazendo uma análise sobre os microdados do Enem, do ano passado, né? Bem interessante. Então ela está utilizando todos esses pacotes que a gente está vendo lá na aula no IMPA, e de uma maneira até bem mais aprofundada, porque a gente tem tempo aqui, né, para tratar dessas coisas. Cada um pode ir no seu ritmo assistindo os vídeos. Com isso eu ganho um pouquinho de tempo nesse momento para pensar melhor no tipo de trabalho que eu quero desenvolver. E aí, olhando para a ementa da disciplina, as coisas que mais me chamaram a atenção são aquelas que estão lá para o final, né? Que são processamento de linguagem natural e também uma coisa que se relaciona com ciência de redes. Processamento de linguagem natural é uma área que eu já tive alguma experiência e eu gostaria de me aprofundar, acho bem interessante. E ciência de redes é algo que eu nunca estudei sobre essa perspectiva, mas olhando para o tipo de assunto que está ali dentro, eu vi que eu tenho alguma familiaridade pelo fato de já ter estudado bastante sobre grafos. Inclusive vai rolar vídeos sobre grafos aqui no canal, lá na série de algoritmos e estrutura de dados. E aí, pensando no que pode ser feito com isso, uma coisa, acho que meio óbvia que vem à mente assim, é olhar para redes sociais, né? Então, redes sociais elas são ricas tanto pelo ponto de vista de redes mesmo, dessa área de ciência de redes, de conectividade, de grafos, e também pelo fato de que a gente produz muito texto, né? Muito conteúdo na forma de texto. Então, você pode pensar, por exemplo, no Twitter. O Twitter é um grande caso de uso para esse tipo de análise, tem vários trabalhos sobre análise de sentimentos, enfim, diversas análises que são conduzidas nessa rede social. E aí poderia ser um objeto de estudo, por exemplo. Uma outra coisa, né, uma outra linha, é você ir não especificamente por redes sociais, mas por algum tipo de documento. Né? Então, documentos que têm alguma característica específica. Então, por exemplo, você poderia procurar nos sites da Câmara, do Senado, né? Olhar lá os sites do Poder Legislativo e olhar para os projetos de lei, para as leis mesmo que estão em vigor, enfim, começar a minerar aquilo, pegar aqueles dados, que são dados não estruturados, né? Diferente daqueles dados que a Kizzy está trabalhando lá na série, que já vem para você tudo prontinho, num formato que você consegue importar. Esses são dados que você pega da forma bruta e você tem que, de alguma forma, estruturar isso, tratar, limpar, para poder trabalhar e extrair informações. Então você pode ir para um viés como esse, de políticas públicas, de análise de projetos. Você pode pensar, por exemplo, na área jurídica, que é uma coisa que aqui você também tem se interessado. Inclusive a gente comentou aqui num outro vídeo sobre crescimento de law techs e tal, vou deixar o link aqui para vocês. Enfim, há uma riqueza de coisas aí que podem ser exploradas para produzir um resultado interessante. Agora, não basta olhar só para o ponto de vista da aplicação, né? É importante olhar também pelo ponto de vista da pesquisa, que tipo de adição de conhecimento, né? A gente poderia produzir dentro dessa área, dentro dessa linha de pesquisa. E aí, para isso, então, eu estou dando uma olhada em alguns artigos que foram recomendados já pelo professor. Um deles, esse artigo aqui do Newman, né? Tem alguns artigos do Newman, na verdade, mas esse aqui acho que é um mais introdutório, porque ele dá uma perspectiva geral sobre essa área de ciência de redes. Então, ainda não terminei de ler, mas já tenho uma noção aqui do tipo de assunto que ele trata, por isso que comecei a falar com você que tem familiaridade, vi que tem muita coisa de grafo e tal. Uma outra fonte interessante para buscar são os artigos mais recentes que foram publicados, e aí você vê que no final dos artigos costuma ter uma seção de trabalhos futuros e tal, então o próprio autor já dá algumas dicas de coisas que de repente ele não conseguiu fazer naquele tempo, ou teria interesse de fazer, ou seria interessante por alguma razão. Uma outra coisa que me deixou um pouco em dúvida, assim, foi que eu, sondando as disciplinas que estavam sendo ministradas nesse período, eu fui dar uma olhada novamente na disciplina de processamento de imagens, e eu comentei sobre ela no último vídeo, né, desse quadro de diário de pesquisa. Então, essa disciplina ela muda todo ano, consideravelmente. Ela tem uma parte básica e uma parte que está relacionada às tendências de pesquisa.
E, curiosamente, esse ano ela está tratando aqui desse tema, olha, Deep Reconstruction from Light Fields. Então, assim, ela mantém o tema de Deep Learning, que é um tema que o professor Luiz Velho tem estado interessado já há algum tempo. Foi lá que eu desenvolvi aquele trabalho de coloração, né, com redes neurais. Mas agora ele vem para duas outras áreas que eu acho bem interessantes, foram áreas que eu já trabalhei na iniciação científica e também no mestrado. Então, uma delas é a reconstrução de modelos 3D, né, de superfícies. Então, você pode pensar mesmo naqueles modelos que você vê num jogo, num filme, uma animação, esse tipo de coisa. E a outra é esse termo aqui, Light Fields. Light Fields é um tipo de representação bem avançada, tá? É um tipo de assunto bem complicado de estudar, mas é um tipo de representação da informação, de toda a informação visual a partir de um ponto. Então, assim, sabe aquelas imagens panorâmicas? Bom, elas são parte de um light field. Então, você olha ali, imagem panorâmica, você consegue girar e olhar ao seu redor, né? Você faz isso no Google Street View, por exemplo, né? Você consegue fazer essas coisas no celular, assim, olhando e girando ao redor, mas você não consegue andar, por exemplo, né? Fazer esse movimento de translação. Você faz só a rotação num ponto fixo. Porque ela é uma amostra de uma função chamada função plenóptica, que tem toda essa informação visual aí que você poderia captar. Já o Light Field, ele seria uma representação que permite você captar de fato essa função plenóptica, e você poderia, por exemplo, andar ali dentro. Então, olhando, por exemplo, para a junção de todos esses conteúdos, você poderia, por exemplo, tentar fazer a reconstrução de um ambiente completo em 3D a partir de imagens ou de vídeos. De uma maneira mais simples seria você utilizar imagens ou vídeos com informação de profundidade. Tá? Uma coisa tipo aqui o Kinect, né, da Microsoft, ele captura. E tem vários outros dispositivos que podem fazer isso, inclusive em dispositivos móveis, tá? Coisas tipo que você acopla no iPad e tal. Se você tivesse esse tipo de informação com profundidade, você poderia, de repente, treinar uma rede neural para tentar fazer esse tipo de reconstrução, que é uma coisa bem interessante, mas, embora tudo isso esteja alinhado com uma coisa que eu estudei, não está alinhado com o que eu estou estudando agora nessa outra disciplina. Então eu fui tentar pesquisar a respeito de como que eu poderia aplicar conhecimentos de Deep Learning e ou de modelagem 3D nessa parte de ciência de dados. Aí eu topei com um artigo, não agora um artigo de revista assim, científica e tal, mas um artigo aqui nessa rede, o Medium. É um artigo que dá uma explicação geral sobre alguns assuntos e serviu para que eu tivesse uma outra perspectiva, olhasse para todo esse conteúdo, todas essas coisas que eu estou estudando de uma outra maneira e pudesse ter algumas ideias. Tá? Então, o que ele fala aqui? Né? A pergunta é o que é, né, Geometric Deep Learning. E aí eu já gostei pelo título e comecei a dar uma olhada aqui. Ele fala realmente sobre a aplicação de Deep Learning para coisas do tipo reconstrução 3D e um pouco mais além. Né? Ele fala que você pode pensar que a gente tem feito muita coisa em informação de uma dimensão ou de duas dimensões, né? Tratando ali em imagens e tal, mas pouca coisa em informações de dimensões maiores. Geralmente a gente tenta simplificar as coisas para cair, nesse caso, 1D ou 2D. Então, por exemplo, uma molécula, né? Então eu olho aqui para esse desenho da molécula e penso, pô, a molécula ela tem uma característica 3D, nem todas as moléculas, mas moléculas complexas e tal, né? E geralmente a gente faz uma representação dessas coisas assim, né? Em 2D. E aí você perde um determinado grau de informação. Então, a gente tem muitos trabalhos interessantes que produzem muitos bons resultados em cima disso, tá? Então, tanto olhando, por exemplo, para reconhecimento de posições e orientações, né? Uma coisa que a gente chama de pose, de pessoas na frente de uma câmera. Então, a gente já faz esse tipo de coisa, mas a gente faz isso, por exemplo, no vídeo, na imagem, que é uma informação 2D. Você não tem informação 3D de profundidade, tal, de volume da pessoa. E aí existem alguns trabalhos nessa linha, mas é uma área que pode ser muito mais explorada do que foi até o momento. Mas ainda não consegui pensar se isso é algo que eu vou estudar mais à frente ou se eu consigo de fato relacionar isso com essa disciplina de ciências de dados aplicada agora. Então, pessoal, para essa semana é o que temos, muitas dúvidas, poucas conclusões, como eu imagino que vai ser na maioria dos vídeos nesse quadro. Se você tiver alguma ideia ou quiser compartilhar alguma coisa que você acha interessante em geral, deixa aqui nos comentários para a gente ver. Não esqueça de deixar o seu like nem se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho e até a próxima!